Bom pessoal, esse é mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos fazer um teste no motor. Esse motor de movimentador de portão, ele é um motor para portão deslizante, mas o motor do portão basculante, o princípio do funcionamento é o mesmo, então o mesmo teste vale para os dois, ok? Aqui eu tenho a placa, então a gente às vezes está com problema na placa, mas tem muita gente que condena o motor em função da placa. Então o correto é sempre fazer o teste direto no motor. Como é que a gente vai proceder para fazer o teste do motor? Bom, primeiro a gente tem que entender como funciona o motor. O motor de movimentador de portão, todos trabalham com esse mesmo princípio aqui. São duas bobinas. Você vê aí no canto da tela o esquema das bobinas. Tem um comum, aonde geralmente vai o neutro, e quando você coloca a fase num extremo, ele vai girar para um lado. Quando coloca a fase no outro extremo, ele gira no sentido contrário. Então esse comum, ele é o neutro, de acordo com eu falei aí no esquema elétrico, fica mais fácil para entender. Bom, pessoal, e se o seu motor, por acaso, tem os fios muito desbotados, porque às vezes eles ficam, um motor que fica exposto na rua, fica ao sol, e os fios ficam desbotados, e às vezes está com o motor fora lá e não tem mais a identificação dos cores dos fios, que na maioria das vezes o azul é o comum, e em outros casos ele é amarelo, mas depende muito do fabricante do motor. Então, como que a gente vai tirar a dúvida entre saber qual é o comum e qual é os extremos da bobina? É simples, você vai utilizar um multiteste, se você não tem um multiteste profissional como esse, mas você pode utilizar um comum que custa em média aí R$20 no mercado. Como é que você vai proceder no teste? Simplesmente observe bem a escala. Aqui nós temos a escala em ohm, que é essa letra grega aqui, ó. Então você coloca aqui uma escala aí de 200 ohm, ó. Ele já vai medir tranquilamente essa nossa bobina. Como é que a gente vai proceder? Nós vamos simplesmente pegar aleatório um fio e o outro, e vamos observar a medida. Olha só, eu tenho lá 52 ohm. Agora eu solto um extremo e coloco aqui. Veja bem que eu obtive a metade. Agora, qual desses é o comum? Veja bem que eu tenho ali na faixa de 25,6, eu vou soltar esse e vou colocar no outro. Ele simplesmente quase dobrou o valor. Então, eu inverto as pontas, coloco nesse outro. Veja bem que eu voltei para metade. Agora eu vou passar essa aqui que eu não medi ainda para cá. Então, aquele que der o valor, sempre o mesmo valor, você trocando as pontas do multiteste, vai ser o comum, ó. Esse azul aqui, com o branco, ele está medindo 26 ohm. Quando eu coloco no cinza, eu obtenho o mesmo valor. Então, este aqui será o comum, porque se eu deixar no cinza e colocar no branco, olha só, eu vou obter o dobro do valor. Então eu tenho que esse aqui vai ser o nosso comum. Sendo esse o comum, aqui eu vou colocar o capacitor. Então como é que a gente vai fazer o teste do motor? Lembrando sempre que quando se trata de trabalhar com eletricidade, sempre pense antes na sua segurança. Portanto, eu tenho aqui um mini laboratório que tem um disjuntor de 10 amperes e ele funciona como um dispositivo de proteção. Então, sempre trabalhe dessa forma, com muita segurança. Nós vamos usar aqui um capacitor. Esse capacitor é um capacitor de 12 micro e 250 volts, que ele vai funcionar para poder dar o arranque no motor. Ok? Como é que funciona? Como é que ele vai ser instalado? Ele é instalado
não no comum do motor. É sempre nas outras duas pontas que, que, que sobram é que vai o capacitor. Dessa forma aqui. Então esse comum não vai o capacitor. O que acontece aqui? Você pode pensar que, mas eu só tenho duas fases, que nem observe aqui que eu tenho o neutro e a fase, e aqui eu tenho dois fios sobrando. O problema é que a nossa placa eletrônica que comanda isso, ele tem os dois relé. Aqui dá para perceber que ele tem três relé. Um relé ele acende sempre que o motor for acionado, independente do sentido, horário ou anti-horário, vai ligar esse relé que é da lâmpada, que liga aquela lâmpada que você pode instalar no seu portão. Então, independente do relé que ligue, todos, quando esse liga, a lâmpada liga, quando esse liga, ela também liga. Esse aqui, esses dois sim, nunca ligam simultaneamente, ou um ou o outro. Então, ora um manda a fase para cá ou para cá, entende? Então ele faz esse trabalho. E aqui o nosso teste a gente tem que simular da mesma forma. Meu cabo aqui eu tenho um fio sobrando. Esse laboratório aqui, ó, ele é um cabo com botões de pulso, de amarelo e verde. Tem mais um preto aqui, mas o que vai funcionar é só o amarelo e verde para o nosso teste. Então esse esqueminha aqui da chave, você pode utilizar qualquer botão de pulso, pode ser esses interruptores de campainha, qualquer um. Olha o esquema na tela aí, como é que faz essa chavezinha aí para teste. Então, eu tenho aqui, esse fio preto vai ser a minha fase, que vai chegar até a minha caixinha de comando. Então, e aqui eu coloco uma saída para uma das bobinas e aqui para outra bobina. Porque que eu posso fazer direto? Posso, mas lembrando, pessoal, que tratando-se de eletricidade, sempre trabalhe com muita segurança. Então aqui, antes de a gente começar a fazer o teste, a gente coloca aí uma fita isolante, um pedacinho pequeno, para ficar bem seguro a nossa instalação. Evite acidente. É muito barato um pedaço de fita isolante, então não vale a pena correr o risco de tomar um choque desnecessário. Veja bem, aqui eu tenho a minha instalação pronta para fazer o teste. Lembrando que se ficou confuso todas essas ligações aqui, tá aí o esqueminha no canto da tela para você entender melhor. Agora sim, eu vou ligar na minha rede. Lembrando sempre, tem um mini laboratório com dispositivo de proteção para segurança. Caso o motor esteja com problema, ele vai desativar o disjuntor. Então aqui, quando eu apertar um botão, ele vai girar para um lado, apertando no outro, gira para o outro, se o motor estiver em condições. Beleza? Está girando no sentido horário. E aqui, anti-horário. Ok? Então, eu não estou usando a placa eletrônica. A placa eletrônica é simplesmente para você poder fazer um controle remoto, um controle à distância. Então, e aí você usa o radiotransmissor, um dispositivo de controle à distância. Então, quando você tem dúvida entre o problema na placa e no motor, faça esse teste e aí você vai se certificar se o seu motor está bom ou não. Simples, usa o mesmo capacitor que a placa, esse capacitor já vai estar na placa, então pode usar o mesmo. Fazendo esse procedimento correto, você testa o motor
Lembrando que aqui, ó, eu desativei, deixei ele manual, porque nesse teste, se você estiver fazendo esse teste com ele engrenado no portão, quando você ligar ele, o motor vai girar o portão ou vai abrir ou fechar o portão. Muito cuidado também, porque pode ter algum carro, alguma pessoa nesse perímetro aí, e evite também acidente deixando ele em manual para fazer esse teste. No caso dos portões basculantes, sempre tem uma chaveta ali que desacopla para tirar o gancho que corre o motor, que o motor puxa o portão. Também para fazer o teste vai ser muito mais prático, ok? Então, se você tem interesse em aprender mais sobre esses motores, eu comecei agora uma série de vídeos. Nós vamos ter como cadastrar a placa para fazer o comando desse motor e muitos outros vídeos de manutenção. Como você pode receber as notificações desses vídeos? Simplesmente inscreva-se no canal, acesse lá no YouTube por Edio Ferraz, inscreva-se no canal, temos vídeos todas as terças e sextas, ok? Muito obrigado e até o próximo.